meus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do 9º episódio da 4ª temporada de Riverdale, que é o episódio de mid-season. Sim, entraremos naquele hiato de final de ano, entretanto a série volta no dia 22 de janeiro. Ai gente, ainda mais com aquele final, a gente vai discutir tudo isso aqui, então olha, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades e todas as quintas a gente fala de Riverdale, um dia depois do episódio, e também da promo. Gente, deixa o like já, porque ajuda muito meu trabalho, o YouTube entende que é relevante e vocês vão me ajudar muito, muito, muito. E aqui, ó, conheça o canal também, veja, tem muita playlist sobre explicado, teoria, análise e muito mais. Esse episódio também foi a volta dos que não foram, que nem a gente tinha falado na live. Voltou todo mundo. Red, Kevin, Penelope, Evelyn. Esse episódio teve mais uma vez uma estrutura de histórias separadas. Então a gente vê que o que aconteceu no episódio anterior, de cada um contar os seus traumas e etc., deu andamento na história. E aqui a gente finalmente conseguiu ver isso aí. Como, por exemplo, a Cheryl. Ela descobriu que quem estava mexendo com ela era de fato a sua mãe, que estava nas paredes de Thornhill, e ainda foi meio uma sessão terapêutica, né, porque ela quis saber por que a mãe fazia tudo que fez pra ela. Ela perdeu o pai, perdeu o tio, quase perdeu os amigos na temporada anterior. A justificativa da Penelope é que ela conseguia ser feliz com o Jason mesmo morto, e ela não. Faz sentido essa justificativa, já que o Jason tá morto desde a primeira temporada, e isso também foi bastante esclarecedor para a própria Cheryl, tanto que ela fez o enterro digno lá pro Jason, ela colocou o corpo dele no Sweetwater River, mas teve uma frase específica nesse episódio, que eu não vou me lembrar agora, que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, que eu até comentei com as meninas ontem, enquanto a gente assistia. Parecia assim, tipo, que ela tava queimando pra, tipo, ó, realmente esse corpo não existe mais, pra depois ele reaparecer mais como o Julian, né, porque ainda existe todo esse mistério do Julian, mesmo que tenha se iniciado como algo que a Penelope tava brincando ali com a Cheryl. Então eu acho que essa história do Julian ainda vai ser explorada e talvez pode reinar aí a paz nos Blossoms, né? Porque a Penelope aí vai ter seu filho de volta, teoricamente, e eu acho que vai ajudar a Cheryl em vários aspectos. Talvez pode ser a união dos Blossoms, não sei. E no arco da Verônica a gente vê que ela continua brigando com seu pai, que ela tá com dificuldades de entrar nas outras faculdades depois de recusar Harvard. E é meio bizarro, né? Que ela vá contando as coisas, tipo, ai, a Dartmouth não me aceitou e etc. E ainda tem tal faculdade, e é óbvio que o Hiram pode fazer alguma coisa com essas informações, sabe? Ele não é bobo, mas a Verônica parece que ela não aprendeu durante esses anos, ou talvez ela queria que ele tentasse mexer os pauzinhos pra ela conseguir, né? E ali e tal. Acabou que de fato foi o que aconteceu. A Columbia se interessou pela história dela, soube que tinha uma história ali por trás que podia ser interessante. Isso é um aspecto que acontece bastante nos Estados Unidos, que nem quando a gente viu, tipo, em Gossip Girl, a Blair era aluna nota 10, que sempre sonhou ir pra Yale, mas Yale queria a Serena, porque ela tava na mídia, eles queriam mudar a imagem da faculdade. Então, isso são coisas que realmente acontecem, né? Então, eu acho que essa história pode ser uma visão legal pra faculdade e pode fazer com que a Verônica consiga, de fato, ir para a Columbia. Mas eu não posso deixar de falar que a Verônica pediu ajuda para sua avó, a mãe do Hiram, tanto que ela quis lá a receita de rum para fazer uma competição com o Hiram, mas ele, tipo, já cortou as asinhas da Verônica, falando que o rum tava lá, ele tinha todos os direitos, então que ela não podia usar a receita, senão ele podia processar ela. Que nem eu comentei lá na live, é muito interessante porque a gente sempre vê a Verônica e a Cheryl sendo bastante amigas, e nos episódios anteriores a gente viu a Cheryl meio impedindo que os Blossoms vendessem todo esse negócio do xarope e tudo mais. Então poderia haver uma junção da receita de rum e do xarope dos Blossoms. Sendo assim, a gente acabaria meio que com essa rixa de Blossom e Lodge, de quem é o dono da cidade, e a gente passaria a ter uma parceria, e isso seria muito legal. A gente vê que elas foram parceiras em vários momentos, a Verônica quando precisava das Vixens, ou quando a Cheryl precisava da Verônica para alguma coisa. Então eu acho que pode acontecer, e quando você faz uma pequena modificação, como por exemplo inserir o xarope, aí já não é a mesma receita, então a Verônica conseguiria sim fazer esse rum xarope dos Blossoms aí e tal, e eu acho que pode ser tipo, ai,
o rum da cidade, sabe? Pode ser um rum magnífico aí, e aí ela consegue vencer o Hiram nessa história. Vamos ver se vai acontecer isso, eu acho bastante interessante. E a gente tem o arco do Art, que tava todo obcecado com essa história do Dodger, e aí rolou uma situação ali que ele tava espancando o Dodger, que atirou no FP, e as crianças viram, sendo que toda essa história de ser justiceiro e de afastar, né, o Dodger das crianças era justamente para impedir a violência, e ali eles viram o Art numa situação bastante violenta, principalmente porque ele estava fazendo isso para proteger aquelas crianças. Então é meio complicado, porque isso pode traumatizar as crianças, elas não confiarem tanto, porque pode ver o Art usando força igual o Dodger fazia, e ele entrou ali num conflito com ele, né, dele ficar distante das convicções do pai dele, sendo que o próprio centro comunitário era uma coisa que ele fez em homenagem ao pai dele, que seria algo que ele aprovaria e tudo mais. E tivemos uma surpresa, né? O Frank Andrews, que é o tio do Art, ele apareceu aí. Eu acho que ele pode ser uma boa imagem paterna, só que ao mesmo tempo eu gostei de como eles estavam aproveitando a mãe dele. Eu não sei se o público estava reclamando, vocês que assistem a série são grande parte do público, me diz aí nos comentários o que vocês acham disso, porque eu tava curtindo de como tava sendo feita, a mãe dele lá no Ações de Graças tinha defendido o Art, eu tava curtindo, eu não acho que necessariamente precisaria do pai lá e tal, mas pode ser que tenha algo a ver com os negócios, pode ser que ele não fique ali, ou pode ser que eles aproveitem essa persona e tal, e justamente como o Art teve toda essa questão, né, dele tá se distanciando do pai dele, agora pode ser que o tio ajude, né, pode ser que ele tenha alguns trejeitos do Fred que faça ele lembrar como que era o pai dele, e assim ele conseguir ir pro rumo certo aí da história dele. E sobre o mistério do Jug, é bastante complexo, né, porque ele foi escolhido para ser o ghostwriter, ou seja, o escritor que fica por trás, né, do nome dos irmãos Baxter, só que para isso ele precisava assinar um documento em que ele precisava seguir algumas regras. Eles não deixaram claro quais são essas regras, mas deixa bem claro pra gente que são regras que talvez o Mr. Chip não tenha conseguido, né, tanto que teve toda aquela questão dele se tacar da janela. Só que antes dele assinar esse contrato, ele decidiu procurar o avô dele e pediu ajuda pro Charlie, porque ele sabia que ele tinha sobrevivido entre todos que sumiram lá e tal, pra saber o que aconteceu. Só que foi uma história muito assim manjada, que a escola ficava sem culpa nenhuma, mas a gente tem que lembrar que se ele foi um dos ghostwriters, ele também assinou esse contrato, e eu acho que é por isso que ele sumiu, pra justamente manter ali essa ausência de toda essa história, principalmente porque se eles encontram ele, pode ser que aconteça o que aconteceu com os outros ghostwriters, ou seja, eles morreram, então pode ser que ele tenha se deslocado porque foi fácil de achar ele de alguma forma, então ele seria facilmente localizado de novo. Então eu acho que para manter a vida dele, ele se deslocou, mas eu acho que tem muito mais caroço nesse mistério. Não faria sentido construir todo um mistério dessas pessoas que sumiram e etc, sendo que teria essa solução fácil. Então tem mais coisa a ser explorada aí com certeza. Mas antes da gente falar do final do arco do Jug, que é esse flash forward, a gente vai falar do arco da Beth, que vai conectar, porque, gente, sério, o que foi esse arco da Beth complicadíssimo, e a volta da Evelyn ainda deixou tudo mais sinistro. A gente descobriu que, de fato, aquela teoria sobre a promo, sobre ser um triggered, né, para elas voltarem à hipnose da fazenda, a gente vê que, de fato, era isso, falando as palavras 3 vezes tangerina, quase a loira do banheiro, tão assustador quanto, mas era justamente para ativar a Dark Betty. As pessoas tinham que matar a Dark Betty. Então a gente teve lá a Polly, que eu acho que foi um teste, que nem a gente comentou na live, mas quando foi a Alice era justamente para ferir a Beth, ou até mesmo para chegar até a Beth e ela fazer o que fez. E foi muito sinistro, porque assim, a gente vê que o Charlie tem um envolvimento nessa história. Eu acho que em todos os momentos que ele estava conversando com a Beth, ele estava se fazendo muito de sonso. E na análise da promo desse episódio, eu tinha falado aqui no canal que eu achava que o Charlie ele estava envolvido com toda essa história da fazenda desde o começo, porque cada vez que a gente foi assistindo, a gente foi vendo que ele não tinha tão boas intenções, afinal ele estava lá correlacionado com o Tic, e a gente sabe que eles têm um plano em conjunto lá,
mas a gente não sabe exatamente qual que é esse plano. E aí eu fiquei matutando e eu cheguei à conclusão que assim, o Charlie, ele que colocou a Alice em todo esse rolê da fazenda. E no episódio anterior, a gente descobriu que a Alice de fato tinha sido afetada com toda essa história da fazenda, mesmo que ela tivesse infiltrada ali pelo FBI. E quando o Chick se passou por Charlie lá na terceira temporada, a gente via que o objetivo dele era isolar a Alice. Então a gente via ele cortando a foto, tirou o Hal primeiro, depois foi a Polly, e a Beth foi a mais difícil. Então essa questão de acabar com a Beth, na realidade pode ser uma forma de acabar com a Alice. Até porque lá na terapia das duas, a gente tinha ouvido a Alice falar que a Beth é quem ela ama mais. Então pode ser uma questão realmente de tipo, da Alice sempre estar protegendo a Beth e ter deixado um filho de lado e é um filho que quer se vingar. Então eu realmente acredito que o Charlie tá por trás de tudo isso, principalmente por ele trabalhar pro FBI. Então seria bem fácil a Fazenda ter toda essa questão de venda de órgãos e etc, sem ser pego, ele que cuidava do caso. Enfim, eu acho sim que ele pode estar muito envolvido em toda essa questão aí desse Trigger principalmente, até porque o Trigger principal foi ele testando a Beth. E ele falou muito assim, não, então vamos testar aí, ó, Tangerina, não deu nem tempo dela respirar e falar, não quero. E aí a gente viu aquela cena dela no quarto, que era justamente quando ela se arrumava de Dark Betty. E passa uma sensação de que quem ficou ali na Beth foi a Dark Betty. Ela não conseguiu se livrar dela. Foi a Dark Betty que assumiu ali a persona de Beth. Então vamos ver como que vai ser isso. E acaba que com essa narrativa fica bastante fácil da gente acreditar naquela cena lá em que ela matou o Jug. Gente, é muito complexo e eu não sei. Todas as teorias caíram, sabe? Da história do avô do Jug, etc. A Alice chegou a comentar que poderia ser tudo do efeito da hipnose e ela observou muito bem que a Beth sempre estava nesses flashbacks. Mas eu acho que a gente foi envolvido com toda essa questão da narrativa da Dark Beth e tudo mais. Só que a gente não pode esquecer que a Beth já estava envolvida em todo esse mistério da Stonewall, tanto que ela ajudou o Jug lá a investigar e ela tinha até aquele quadro de investigação dela, toda a FBI, que ela até riscou o Mr. Tipping e tudo mais, ela estava investigando, então eu acho que pode ser que tenha um envolvimento muito maior com o mistério do que realmente com essa questão da Dark Betty. Foi só uma conveniência para esse episódio, principalmente pra gente surtar até o dia 22 de janeiro e acreditar que de fato o Jug morreu. Eu sinceramente acredito que ele não morreu, sério, mesmo mostrando lá o garoto e tal, eu acho que vai ter uma boa explicação. Como o Roberto, ele trouxe esse mistério desde o final da terceira temporada, eu acho que ele sabe muito bem por onde está caminhando a história, mesmo que seja uma série de TV que possa mudar alguns aspectos até pela recepção do público e tal, eu acho que ele tem bastante noção de como vai finalizar especificamente essa história do mistério, então eu acho que vai ser uma história que vai ser bem amarrada e que pode surpreender a gente aí. Mas deixa vocês aí nos comentários, você acha que o Charlie realmente está envolvido nesse rolê da Fazenda desde o início? Você acha que o Jug de fato morreu? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!